Olá, olá, muito boa tarde. Vamos começar daqui a pouquinho a nossa live da CKZ Diversidade com uma convidada muito especial. Eu já vou chamando a minha querida amiga aqui. Pronto, agora estamos aqui conectadas. Muito boa tarde a todas e todos que estão entrando aqui com a gente na live da CKZ Diversidade. Hoje a minha convidada é uma pessoa muito especial, porque eu tenho uma admiração enorme, né? Tenho convivido muitos anos já com ela, que é a querida Luísa Helena Trajano, que vem fazendo aí uma história maravilhosa no nosso Brasil, à frente como uma líder feminina. E hoje a nossa conversa é sobre esse tema, liderança feminina. Então eu queria que a Luísa primeiro desse um oi para vocês e aí a gente já começa a conversar. Oi, Cris, saudade que a gente anda uma da outra, né? É, Prazer, eu acompanhei esse movimento da Cris, a empresa dela, acho que é antes da Mulheres do Brasil já, que eu convidei ela para entrar, acho que faz uns 10 anos, essa luta dela para sobreviver no mercado. Então é um prazer estar aqui, um prazer estar falando com você. Eu sei que você tem um trabalho muito belo, eu já dei tantos prêmios que você já entregou, já entreguei tantos prêmios que você homenageou as mulheres. Então é um prazer estar aqui com a sua luta de fazer eventos, de botar as mulheres no palco. Parabéns por tudo, estou muito feliz de estar aqui com você. eu também. Eu queria até começar contando como é que a gente se conheceu, né? Eu convidei a Luísa para ir no nosso Fórum Mulheres em Destaque em 2013. E a Luísa estava montando o Grupo Mulheres do Brasil naquela época, o fórum já estava na terceira edição. E a Luísa foi para falar, né, como palestrante, sobre liderança feminina. E aí ela falou: olha, eu estou começando um grupo chamado Grupo Mulheres do Brasil e eu quero reunir muitas mulheres. Daí ela me chamou e desde 2014 que eu faço parte do Grupo Mulheres do Ah, Brasil. Então, 2014, Cris. desde 2014, do comecinho de 2014. Eu falo que, na verdade, né, Luísa, é um presente participar desse grupo, a convivência, a cola que a gente acaba criando com tantas mulheres fantásticas, tantas mulheres inspiradoras, né? E eu queria que você começasse contando um pouquinho, Luísa, do Grupo Mulheres do Brasil. Por quê? Como que você, com essa sua liderança, pensou em montar o grupo para realmente transformar o Brasil? Olha, Cris, eu nunca fico pensando muito, né? Eu sou startup. Eu aproveito as oportunidades, eu aproveito o que as pessoas falam. Ah, na época, eu fui convidada para ir para Brasília com algumas mulheres empreendedoras que a gente não tinha quase. E a gente, para mim não ficar eu, a Tia, com a Sônia, era muito, da Dudalina, era muito poucas mulheres que a gente conhecia. Eu falei, mas eu não vou lá, eu não vou representar essas mulheres todas. Aí falei com a Endeavor, falei com o Sebrae, e a gente acabou reunindo 40 mulheres. Uma outra coisa era clara para mim, não adianta eu levar só mulheres empresárias, eu tenho que levar mulheres representantes do Brasil. Aí convidei mulheres de Franca, convidei as duas meninas que estão conosco até hoje, de Paraisópolis, que era uma líder, não era empreendedora, mas era uma líder muito forte de Paraisópolis. Eu já convivia lá, nem tinha grupo ainda. Falei, não, eu não posso. E a gente marcou uma data, depois mudou para o dia 8 de outubro, ia ter uma exposição lá. Na época era presidente Dilma, ela falou, olha, eu quero que vocês ajudem na exposição. Tudo foi, gente, é uma coisa assim, tudo na Mulheres do Brasil e na minha vida também, é muito milagre. Vai fazendo. E aí nós chegamos 2 horas antes. Como a gente não conhecia ninguém, o IDV patrocinou para nós, o IDV é o Instituto de Desenvolvimento do Varejo, que tinha muito contato em Brasília, patrocinou um brunch num lugar. Era às 3 horas que a gente ia reunir. E o IDV patrocinou o translado. O IDV, que eu digo assim, nós mesmos, mas levou a marca do IDV, a gente mesmo pagou. Então, assim, a gente patrocinou, o IDV organizou para nós, que eles tinham muita experiência, o translado, um blanche, e a gente acertou o blanche lá, e nós reunimos 40 mulheres, e ninguém conhecia muita gente. Então, eu fiz aquelas coisas meio descontraídas que eu faço. Ó, gente, vamos cada um falando. Primeiro eu falei, olha, ninguém vai defender o seu
Não, eu deixei cada uma para lá, mas o meu objetivo é dizer, olha, não vamos defender o nosso quintal, não, vamos defender o Brasil, porque senão a gente vai ser mais uma. Aí, mas nem precisou. Quando cada uma começou a abrir a boca, falar, todo mundo já falava o que fazia. Gente, durou tanto, era tão legal a cola, que pela primeira vez o cerimonial do governo, a gente fez um lugar perto, o cerimonial começava a falar, e aí? O pessoal já está esperando, vocês não vão chegar? Porque normalmente você chega nesses lugares, eles são muito cheios de agenda, a gente que espera e com muito naturalmente. Nós chegamos e aí cada uma se apresentou, cada um falou as propostas para o Brasil. E aí nós descemos para a exposição, olha que coisa mais linda. Você vê como nem pensava em grupo, gente. Pensava em reunir gente de diferente. Foram pequenas empresárias médias, Brasília, Franca, Rio de Janeiro. Eu sei que foi indicando, a gente foi chegando lá, São Paulo, executivas, empresárias, grandes, menores, não tinha importância. E aí nós estávamos com uma exposição, a Helena Cast, que era mãe da Duda, que era presidente da Johnson, que a gente levou também. Ela estava lançando no Palácio aquela exposição das mulheres gordinhas, aquelas que vocês verem lá em Salvador. Ela é uma artista maravilhosa e chamava Mulheres do Brasil, a exposição. Eu era apaixonada já por aquilo lá, a presidente também, eu acho que era apaixonada por aquilo lá. A gente foi na exposição, ficamos apaixonadas pela exposição e convidamos ela. Ah, não, aí nem sabia do grupo. Aí, de repente, daí uma semana, uns 3 dias, todo mundo falava, Luiz, isso aí não pode morrer, isso aí não pode morrer, vamos montar um grupo, vamos montar um grupo com aquelas mulheres que estavam lá. Nem partiu de mim, Cris, assim, vamos. Aí elas falaram assim, vamos chamar mulheres de Luísa. Eu falei, gente, uma coisa social não pode ter até uma cara por um tempo, mas ela não pode ser de ninguém. Isso aí não dá certo. Aí eu liguei para a Eliane e falei, a única coisa que eu sabia é que não podia chamar Mulheres de Luísa, porque uma coisa social aqui em Franca, eu ainda sustento uma ONG de 99%, que era a ONG Franca Viva, que faz ônibus em periferia. No começo era a ONG da Luizinha, hoje ninguém fala isso, é a ONG Franca Viva. Isso não pode ter dono, né? Tem que ter no começo, tem que ter uma líder que puxa, no começo não é fácil, mas depois o grupo tem que ser mais forte do que a líder. Tem uma parte que eu sei que o meu papel é muito importante ainda no grupo, mas o grupo está ficando tão forte que daqui a um pouco eu sozinha já não sou mais nada. Eu só sou porque eu tenho um grupo atrás. E aí liguei para a Eliane e falei, Eliana, posso chamar o grupo de Mulheres do Brasil, que era o nome da exposição? Ela falou, nossa, pode. E a Eliane esteve conosco, depois foi para o Japão, infelizmente. 3 anos depois ela teve um câncer e eu acompanhei até o fim. Aí não posso nem lembrar que é uma pessoa cheia de vida, mas ela viu essa marca que aconteceu continuar. Aí está o grupo que tem 44 mulheres, nós estamos em mais de 50 cidades no Brasil, mais de 15 núcleos fora daqui. Agora mesmo, gente, eu até atrasei, não atrasei aqui, trazia uma outra reunião que eu fiquei 1 hora e tanta com o núcleo de Düsseldorf, que estava se apresentando. Eu fiquei 1 hora e pouca, aí eu tinha um outro assunto para resolver em 4, 5, e tive que sair do assunto para entrar aqui. Mas, assim, eu já estive na Inglaterra essa semana, já estive em todo lugar. Então, assim, é muito legal. O grupo tem uma missão muito clara, que aí eu acho que eu peço até para a Cris falar, que eu já tenho falado tanto, mas a nossa missão é ser o maior grupo político partidário do Brasil. E nesse momento a gente está pronto para fazer isso. Faz 6 anos que a gente trabalha 18 comitês, trabalhamos saúde, já sabia que o SUS era o melhor, a gente não inventa roda, a gente junta tudo. A gente tem mulheres de todos os níveis, a gente tem comitê de... Eu não acredito num grupo que seja só elitizado. Ai, mas eu vou entrar nesse grupo. Se você quiser, você conta. Tem mulheres de todo tipo, de diversidade, nós temos vários comitês, mas eu vou pedir também para a Cris me ajudar a contar, porque não é sempre que eu faço uma live que tem tanta história junto como você tem. Eu contei um comecinho que você não estava. Agora, você me ajuda a contar. Eu falo que esse grupo ele é transformador porque realmente a ideia é transformar o Brasil, né? Transformar um Brasil melhor para as mulheres, com foco nas mulheres.
e que foi um grupo que eu aprendi tanto, e eu até mudei algumas coisas na minha consultoria, Luísa, eu nunca nem cheguei a comentar isso com você, mas por conta das minhas experiências no grupo. Então, uma delas é que hoje, quando a gente vai, por exemplo, fazer o planejamento de diversidade e inclusão da empresa, em que a gente vai montar o comitê de diversidade e inclusão, eu não começo já com os grupos de afinidade. Por quê? Porque eu só fui me sensibilizar pela causa das mulheres negras quando eu fui fazer parte do Igualdade Racial, que eu fui conhecer a história daquelas mulheres e comecei a perceber o seguinte, gente, se tivesse um grupo nessa empresa de gênero, eu iria para o de gênero, eu não iria conhecer as dores que essas mulheres negras passam. Então, eu falo que o grupo foi, para mim, um presente para eu aprender, e hoje eu falo que a minha maior bandeira é realmente a raça, né? Ou seja, eu quero realmente fazer a diferença na vida dessas mulheres, mas o que eu pude conviver foi no grupo Mulheres do Brasil com essas mulheres negras e pude conhecer a realidade delas, que é muito diferente da nossa, né? Então, para mim, fez toda a diferença essa Inclusive, participação. Cris, quando o pessoal fala, eu sou uma voluntária no Grupo Mulheres do Brasil. Não, você não é uma voluntária, ela é uma faculdade, é uma universidade, é uma pós-graduação, onde primeiro você é acolhida, você aconchega todo mundo. Lá não tem, a gente não sabe nem onde trabalha, o que interessa é o CPF da pessoa. Isso. Não é, a gente não deixa nem as empresas. Tem uma, se você quiser entrar, não precisa pagar nada, não. Mas quem quiser dar uma taxinha, se eu tivesse queridas empresas para as mulheres se associar, a gente teria muita coisa, mas a gente não quer. Nós, até hoje a gente tem muito pouco dinheiro. Então, assim, mas o que a gente faz? Porque se ela perde o emprego, ela é acolhida lá, ela não vai perder. Exato. E muitas perderam, né, nesses Muitas anos, né, perderam, Luísa? e lá foi até trabalhar lá para poder, foi atender gente na nossa casa, foi receber gente, porque eu queria que as mulheres fossem acolhidas por elas. Lógico que elas trabalharam numa empresa boa, a gente dá muito valor, mas lá não, lá o valor é dela. E, Ela, gente, isso é com ela mesma. super verdadeiro que a Parece Luísa que está falando, porque mas isso foi muita gente desde o acha que o começo. grupo é elitizado, Luísa, e eu sempre falo isso, não é. Esse grupo é para todas as mulheres, de todas as classes sociais. Isso é uma coisa que a gente está desconstruindo faz tempo, né? Já vem desconstruindo, falando para todo mundo. As pessoas falam, ai, Cris, mas não tem que ter um convite? Não! É só entrar no site grupomulheresdobrasil.org.br, clicar lá, quero fazer parte. A partir de então, você vai receber todas as comunicações, vai poder se engajar nos comitês, né, Luísa? Vai poder participar de um, Vai poder dois. no workplace, vai poder ver tudo que já passou até hoje. É um material. O que nós estamos fazendo agora é uma coisa muito linda. Então, assim, duas coisas eu tinha certeza. Bom, eu tinha certeza que nós tínhamos que fazer. Depois eu vou contar o que a gente não podia fazer. A gente tinha que fazer acontecer, porque todo mundo está cansado de ficar com projeto nas gavetas e de diagnóstico. Se você não percebe, você não gosta mais de diagnóstico. Todo mundo sabe, gente, o que tem que fazer. Então, eu falava, faz acontecer, não tem importância. E a gente tinha que ter um grupo diverso. Eu bati isso o tempo inteiro. O que a gente não podia ser, que é a única coisa que você assina quando você recebe. A gente, em nome de Mulheres do Brasil, você não pode ter partido nenhum, nem defender, nem acusar nada. Se você tem o seu Facebook, você usa ele do jeito que você quiser. Se você falar membros Mulheres do Brasil ou por hashtag Grupo Mulheres do Brasil, você já não pode. Você é convidado a tirar um ou outro. Agora, em seu nome pessoal, é democracia. Mas o grupo não podia levar uma marca de ser partidário. Mas a gente é um grupo que tem um único partido, o Brasil. Então, se tem coisas boas de um lado, e olha, a gente foi tão feliz, né, Cris, que naquela época de muita briga, onde a família nem passava Natal, em 2018, que foi a eleição, nós tivemos um caso que a gente avisa, que, olha, por favor, você retira, segunda vez, na terceira, a gente não tira de Mulheres do Brasil, a gente tira das redes sociais, nossa, dos WhatsApps, mas nunca, uma vez Mulher do Brasil, pode errar, pode falar o que for, é uma vez Mulheres do Brasil. A gente, desde que queira se consertar, se fazer, é Mulheres do Brasil, acolhe, recebe e faz isso. Então, a gente tem hoje 44 mil mulheres. 44 mil mulheres, gente. Olha que maravilha, né? E queremos chegar a 100 mil, né, Luísa? É a meta. Porque se você quer ser o maior grupo político do país, sem se candidatar a nada, o pessoal está me escrevendo demais. Luísa, você é presidente, onde eu estou, gente? Até os homens.
Não adianta, eu nunca me filiei a nenhum partido político, não que eu não ache legal. Mas gente, eu sou apaixonada por Magazine Cantoria Nacional há 20 anos, meus filhos conheceram o Brasil primeiro, minha filha com 20 anos foi fazer curso de cozinha, que nem era na moda, mas não era era para poder resgatar a cozinha brasileira, já lançou 5 livros, meus filhos são apaixonados pelo Brasil. Então, assim, eu sou do Brasil. Se o governo, dessa vez, junto com a ajuda nossa, eu quero até passar para você, Cris, eu não sei se eu já passei, fez peraí, deixa eu pegar aqui, que eu faço a maior bagunça na minha mesa aqui. O que acontece? Quando tem essa situação muito séria de guerra, tipo guerra, tem uma catástrofe que foi essa, eu estudei que a União tem que entrar com medidas muito rápidas e muito boas, independente de PIB, de receita fiscal, independente de tudo. Aonde que vai tirar dinheiro dos fundos que tem aí? Eles são, tá aqui, eles são obrigados. E aí eu ficava com os secretários do governo e falava, gente, o IDV vai ajudar, por favor, vamos fazer, por favor, vamos fazer. E aí eu confesso a vocês que eles criaram rápido, porque o Brasil é complexo, as medidas emergentes para acudir agora. Só que quando eu vi as medidas, depois eu falei, tem que sair, eu vi que estava muito confusa. Então, junto com a minha equipe, eu criei o DEPARA. Como era o fundo de garantia, a Roberta está te mandando, mas tem no meu Instagram. Essa semana falta um que eu vou colocar, que melhor saiu para pequenininha empresa. Vai ter, acho que, 1 ano de carência. É Selic mais 3,99 ao ano. Mas, Luísa, banco não sai. A gente sabe disso, 85%. Eu também estou com os bancos, não adianta eu brigar com ninguém agora, mas as fintechs vão poder oferecer e as cooperativas também. Então, quem tem franquia, por exemplo, o franqueador, ele vai poder garantir os outros 15% através do ROIT. E agora a gente está atrás do marketplace. Então, assim, esse dinheiro tem que chegar rápido e esse vai facilitar. Então, assim, se é boa, gente, por que eu não vou falar? Eu sou a garota propaganda disso aqui, aonde eu vou. Se eu gosto de Bolsa Família, porque eu vou para o sertão, não sei se a Cris já foi, a gente não sabe fui, estou louca para ir. 50 metros através do Amigos do Bem, que é um programa maravilhoso, eu nunca vi nada. Gente, é muito triste. Ela cuida, a Alcione com a equipe dela de voluntários, 60 mil pessoas que vivem em casa, não tem água, 60 mil, é uma organização, a gente sabe o que é isso. Agora eu estou junto com a Marta Medeiros nos artesanatos que está passando fome. Fome. Nós abrimos rapidinho uma loja Marta Medeiros Social no Marketplace. O Magazine está comprando de alguns deles, desde que a Marta dá o endosso, porque está no nome dela, para que a gente possa saber. Então, assim, entra no site do Amigos do Bem, que vale a pena, é um trabalho lindíssimo. Ela vendeu uma empresa dela, uma grande gestora, e se dedica desde 94, é um trabalho lindo, mas quem vai lá nunca mais volta. Por isso, assim, muita gente ficou muito assustada com a desigualdade. Sim. Nós, mulheres do Brasil, que já vamos para o sertão, que já trabalhamos isso, a gente sabe que é muito doído. Você não... Por isso que as pessoas estão muito assustadas agora. As empresas, nossa, eu não sabia que era desse jeito, porque as pessoas estão passando fome. Sim. O negócio assim, é um desnível social muito grande. E eu falo, né, como a liderança feminina faz toda a diferença nessa hora, né, Luísa? É esse olhar da humanidade. A gente está vendo, sim, também muitos homens engajados, mas eu fico muito... Roberta, eu vou até pegar um negócio. Manda o que o Musa me mandou hoje. Tem um publicitário que mandou um negócio sobre o feminino. Eu vou ler para vocês. Quentinho. No WhatsApp, o Musa. Desculpa, está aqui no WhatsApp. Está no seu WhatsApp. Está no WhatsApp. Eu esqueço que eu estou fazendo na televisão. Fala para ele te mandar para você. Mesmo. Mas ele fala assim, que não sabe de onde ele leu, que nesse momento o mundo é feminino, mas o feminino nós e o feminino que está dentro do homem também. Sim. Porque ele só precisa deixar florar, né? Esse momento que precisa de muita união, gente, é um momento muito sério. Nós temos um único inimigo, esse vírus, e ele está nos dando muito sinal. Sim. Sinal que você tem que trabalhar sem saber o que vai acontecer, você tem que viver o presente, está fazendo bem para a natureza, né? Está fazendo bem para a natureza, então, assim, é muito sério. Eles estão falando da Unicef hoje, eu fiz uma live, gente, eu sou do conselho de uma área da Unicef, e eles me convidaram,
Cris, que emoção. É. Tinha um menino lá, chama Felipe, que nós montamos essa semana os Jovens do Brasil. Tinha um menino que chamava Felipe, e ele, com 9 anos, ele era obrigado a trabalhar para sustentar os pais, e a Unicef fez um trabalho lá do interior de Fortaleza. Gente, quem puder ver essa live, não é por mim que vocês vão lá não, porque eu não fiz nada, mas esse menino tem uma consciência hoje, mas ele fala de igual para igual, já foi para Nova York, uma consciência do que o jovem precisa, do jovem de periferia. E ele falou mais longe ainda, ele falou, não adianta vocês só ajudarem o jovem no primeiro emprego, vocês têm que dar emprego para a mãe, porque senão nós vamos ter que continuar sustentando o pai e a mãe que não têm emprego. Não tem emprego, né? E ontem eu falei com João Bosco, pena que ele não soube gravar a live dele, eu quase morri de tristeza, e porque ele nos ensinou tanta coisa. Ele é um negro, eu fui do conselho do governo com ele, e ele falou uma coisa que eu estou pensando muito, e até falei lá, Mulheres do Brasil vai ter que entrar pelas mães brasileiras, pelas mulheres mães brasileiras, porque na realidade é elas que estão segurando muita coisa aí. Então assim, ele falou, cuida das mães brasileiras, e esse menino falou assim, não se esqueça que a maioria da periferia que teve 3, 4 filhos cria sozinho os filhos. Principalmente a mulher negra, né, Luísa? Quando a gente vai ver, muitas dessas mulheres negras são abandonadas pelos maridos, né? E tem que cuidar dos filhos, né? Da casa, colocar dinheiro dentro de casa. Então, o quanto, quando a gente vê realmente, tem uma desigualdade muito grande, principalmente quando a gente fala de mulheres negras, né? Por isso que eu acho que o Grupo Mulheres do Brasil, uma das bandeiras fortes que a gente está trabalhando esse ano, já estamos trabalhando há vários anos, é igualdade racial, né, Luísa? Nós vamos fazer um grande evento quarta-feira para nos posicionar do racismo, mas a gente tem que ter políticas públicas, Cris. Não Sim. dá mais ir na praça, botar cartaz. Amanhã eu estou impressando meu Instagram 3 dias para as meninas do nosso grupo. Como que é isso, Ai, gente? Durante 3 dias, as meninas negras usam os Instagrams da gente falando sobre isso. E eu passo o Instagram para elas durante 3 dias. Muitos artistas passaram também, para que elas possam aumentar o nível de consciência. Então, amanhã, durante 3 dias, quem que vai pegar o meu Instagram, Roberta? A Lisiane, que eu amo. A Lise. É a Lise, mas elas vão chamar muita gente, É um grupo. Olha, o mundo sábio está em gestação. Olha o que me escreveram hoje. Logo hoje que eu vinha falar para você. E só o feminino possui a sabedoria da gestação. Que homens e mulheres honrem o feminino em suas naturezas para essa polaridade assumir as rédeas do destino. Olha que lindo. Quer dizer, o mundo está em gestação. E somos nós, mulheres, que sabemos gestar. Que estamos fazendo essa gestão legal. Tão linda, mas né? não quer dizer que... lindo, que os homens não estão fazendo, que eu acho que agora a gente está vendo esse olhar mas do tem feminino, muito, olha, né? eu sinto também, Cris, que os meninos de hoje, os meus sobrinhos, o meu filho, eles são os pais maravilhosos, eles têm compromisso, eles dão comida, eles brincam, eles também estão muito evoluídos já. E a gente tem que trazer eles com a gente. Ontem, essa semana, nós criamos Jovens do Brasil, que é Meninos e Meninas, e é dirigido por um homem, que é o Júlio. Foi um show que a gente está primeiro descobrindo, fizemos 30, já está com site, já está com Instagram, já está Jovens do Brasil. E a gente já tinha um trabalho de 1 ano com esse grupo, que era o Menor Aprendiz. Então, o Menor Aprendiz já vai ser o primeiro a fazer acontecer desse grupo aí. Isso foi o Musa que me passou. O Musa é um grande publicitário, presidente hoje da UGV. Ele me mandou agora mesmo isso. O mundo sabe está em gestação. E só o feminino possui a sabedoria da gestação. E está mesmo, né, gente? É impressionante. Tanta mudança, tanta insegurança, que a gente está mesmo nessa transformação. E a gente viu, por exemplo, mulheres, né, que estão à frente de países como Islândia, Finlândia, Alemanha, fazendo um trabalho sensacional. A Aline lá de Londres. Aline Santos está aqui. A Roberta está me falando aqui, muito legal. E só elogios para nossa musa maravilhosa, Luísa, aqui, né? Só pedindo mentoria. Eu falei, tem que participar lá do Grupo Mulheres do Brasil, que a Luísa dá mentoria lá também.
Não, mas tem Eu um queria... grupo, gente, nós temos um grupo de empreendedoras lá que dá mentoria de todo jeito, tudo com muito amor. Não, e E tem de tudo tudo lá, gente. gratuito, gente, Tem é tudo tudo gratuito, gratuito. tá? Todos os projetos que a gente tem Entrar lá. não paga nada, num clique a gente está Isso, facilitando, nem muito dados nós estamos pedindo. exato. Olha, a Selma, minha amiga querida, está lá na Itália, está aqui participando com a gente também. Eu queria te perguntar, Luísa, a gente tem falado muito de uma palavra, alguns anos, né? Ela vem aí muito, né? Está ficando famosa agora, que é a sororidade, né? Já tem alguns anos que a gente tem falado sobre ela, que é essa fraternidade entre as mulheres. Fala um pouquinho aquilo que você fala da crença que a gente tem, que a gente precisa desconstruir em relação a essa competição das mulheres. Não, eu acho assim, existe crença que nos limitaram e que a gente nem questiona, que a gente escutou a vida inteira. Mulher não é amiga de mulher. Gente, eu tenho muito medo de crença limitante. Isso não é verdade. Nós temos um grupo que a gente torce uma para a outra. Aí eu comecei a ver, porque eu só vivo num mundo muito masculino, né? Eu sou a única mulher há muitos anos atrás, então até hoje eu sou a única mulher presidente de empresa de varejo. Do Na Bolsa eu IDV, sou uma né? das únicas que estão dentro do IDV. Não, se você analisar a empresa de varejo, agora surgiu uma moça de 27 anos que eu fiz uma live com ela. Era a mesma coisa que eu estava me vendo. O pai tinha 3 filhos, escolheu ela lá no interior de Maranhão, mas é uma coisa de varejo, vende, estou falando aí. Uhum. E eu estou torcendo, já falei com ela depois que terminou a live, mas assim, aí não é verdade isso. Aí eu comecei a ver como é que nasce essa crença. Porque, assim, para o homem era super natural ele se encontrar num happy hour e começar a falar, porque eu peguei fulano, eu fiz fulano. Não estou falando mal. Essa era uma conversa legal e que ninguém contava para ninguém. E aí falava assim, se fosse mulher aqui, assistia. Mas nós nunca reunimos para falar isso. Quer dizer, então, assim, foi uma crença que foi indo, porque, assim, era tanto sigilo entre eles. Eu não estou criticando, gente. Aquela época era importante. Eu Era da vejo que muito, fase, né? era a fase deles. Então, assim, aí eu lembro que quando eu comecei a fazer compra para o Magazine Luiza, eu fui diretora comercial, aí muito nova, eu sei que até minha família mais machista falava assim, mas como ela vai? Ela não vai poder ir para bar para eles, ela não vai poder... como que ela vai dar conta? Porque nesses bares saíam negócios, eles tinham... Então, assim, era uma coisa interessante esse mundo masculino. E aí parecia que se a gente fizesse isso, a gente ia... Gente, o que eu recebo de oração, a Cris também deve receber, o que as pessoas que falam, o que eu recebo de pessoas idosas, não, os funcionários do Magazine, minhas colegas. Então, assim, é tanta gente torcendo que essa crença não é verdade. Nós somos amiga de mulheres, sim. Isso foi uma crença que foi indo, que saiu, e a gente foi pegando e a gente foi colando na gente. O problema é que a Exato. gente colou na gente isso. Uhum. Então, eu não concordo. Eu tenho amigas aqui em Franca, desde que eu sou menina, e eu agreguei as de São Paulo aqui. Gente, todos os dias elas mandam comida para mim aqui, porque eu tive que dispensar, eu estou só com o Kleber, que está aqui, e de vez em quando vem uma da minha tia aqui. Todos os dias manda salada de fruta, elas mandam comida, elas mandam... Aí outra fica sabendo que eu estou aqui, manda, mas é tanto carinho, é tanto... Até São Paulo o pessoal fala, Luísa, deixa eu te mandar alguma coisa. Não, gente, eu estou em Franca, não, mas não tem importância. Então, assim, é tanto carinho que eu recebo, é tanto carinho que eu E a recebo. cola do grupo também, né? A gente sente a cola, uma apoiando a outra, querendo dar voz para as outras mulheres. Então, isso a gente sente muito forte no E grupo, né, nessa vez Luísa? aconteceu, você não foi na reunião ontem de conselho, mas aconteceu de líderes, aconteceu, fazia um mês e meio, 2 meses, gente, que o lugar de desabafo para tirar a emoção que está aqui na flor da pele, que está todo mundo Uhum. querendo estourar, que não é fácil, é insegurança, foi o Grupo Mulheres do Brasil. Aí qualquer coisinha, porque achava ruim, porque fazia, porque fazia, não, porque precisa fazer, porque não, cada um dando palpite. Nós temos uma CEO, a Marisa, ela me ligava e falava, Luísa, eu falava, deixa elas desabafar. Deixa, gente. Aqui está sendo o lugar que elas podem estar... Aí, quando foi ontem, eu falei, gente, vamos parar agora. Agora nós vamos ter que fazer acontecer. Nós vamos...
o grupo vai dar um salto agora, nós vamos entrar em políticas públicas para valer, nós precisamos de 70 mil mulheres para colocar, nós vamos assumir o SUS, tudo com políticas públicas. Você vai indo, gente, até um ponto, mas depois você precisa de políticas públicas para entrar. Falei, pelo amor de Deus, vamos agora partir para as coisas, mas nesse momento é muito tenso, é tudo muito diferente. Eu tive que trabalhar com as meninas que trabalham comigo lá na fazenda, tudo é muito... Falava, gente, nós estamos pegando fogo, a gente tem que agora aprender a se virar, porque o desemprego vai ser grande, a nossa luta é para diminuir o desemprego, a nossa luta tem que ser para acalmar. Era muito sério tudo, né? E isso gera uma aflição que a gente começa a Ansiedade, né? fazer as Ninguém coisas, conhece, né, esse e aí você não momento. pode agredir muito em casa, é a mulher que está pegando os filhos para a primeira vez, é a que está entendendo que não é fácil ter aquelas panelas, que nunca se vendeu tanto aspirador de pó, porque elas viram que era... Então, Nossa, tá sabe o tudo que muito... disse que aumentou demais? Pó Royal para fazer pão, para fazer bolo, de tanto que as pessoas estão fazendo em casa. Mas, Luísa, você entrou num tema que eu queria já falar com você também nessa live, que é, com tudo isso que a gente está vendo, dois pontos que eu queria que você comentasse. Um é que, na verdade, a gente não está fazendo home office, né? A gente está em isolamento social. E com isso, as mulheres estão se sentindo extremamente sobrecarregadas. Por quê? Muitas vezes a gente ainda tem essa desigualdade em casa, então elas ainda cuidam dos filhos, elas fazem o almoço, elas têm que dar conta de tudo. Eu, graças a Deus, tenho um namorado sensacional que me ajuda em tudo, mas nem todo mundo tem, né? Esse marido companheiro. Então, eu tenho sentido muitas mulheres se sentindo muito pressionadas para dar resultado na empresa, porque estão cuidando aí de tudo dentro das suas casas, né? Então, a gente, na verdade, está passando por um momento que a gente vai ter que repetir esse home office para quem está do administrativo, do marketing, por exemplo, do Magazine. Vamos ter que refazer esse home office, porque a produtividade, muito provavelmente, não está igual, né? Pelo Que você contrário, tem Cris, percebido? eu estou até preocupada, porque a produtividade... Bom, primeiro vamos falar um pouquinho das mulheres. A minha filha Tá. mudou para a França, de repente ela se viu com 2 filhos sozinha lá, e lá não era nosso, não. Lá era assim, para ela sair 45 minutos na rua, ela tinha que ter uma autorização dos quilômetros que ela ia passando. Não podia ter ninguém, porque não podia andar no ônibus nem no trem, e ela teve que ficar sozinha com os 2 filhos, fazendo lição, e ela tem um instituto aqui que ela dá cobertura, e eu tenho até no meu Instagram um depoimento dos meus netinhos. E ela no começo ficou meio assim, depois ela se organizou, o mais novinho falou, é muito chato ficar aqui, mas eu aprendi a arrumar cama, eu aprendi a passar aspirador. Então, no começo, eu acho que foi muito pesado. Mas as mulheres que são mais estruturadas assim, elas, ao invés de ficar pensando na saída, elas começaram a dividir tarefas também. E outra coisa que eu estou percebendo, que elas começaram a sentir mais os filhos. Enfim, ontem eu levei uma pessoa, minha gente, eu estou fazendo algumas propagandas, mas eu conheci, através do Grupo Mulheres da Manhã, do Brasil na Do Alemanha, Brasil. um médico, um psicólogo, que faz um trabalho com crianças, esse que tem algum problema, mas ele deu tanta dica, Cris, está no meu Instagram. Não perca, gente, não perca. É assim, Ótimo. ele ensinou a criança que não está dormindo, fazer água quente com pedrinha. Ele ensinou as crianças hiperativas, Fantástico. mas coisas tão simples. Ele se colocou à disposição das crianças que estão... Porque ele falou, uma que repete sempre, não está dormindo, repete sempre, é doença. Sim. Então, ele citou bem isso e colocou à disposição, porque eu conheci através de uma mulher do Brasil, lá que falou, Luísa, tem uma pessoa que me ajudou, o filho dela era superdotado e hiperativo. Então, ela sofreu muito morando na Alemanha e ele salvou ela muito. E agora, na epidemia, ele me ligou, Luísa, você pode fazer uma live comigo? Que eu fiquei trocando WhatsApp depois que eu cheguei da Alemanha. Falei, nossa senhora. E aí fiz até no meu Instagram mesmo, porque o meu Instagram tinha mais gente do que ele, e ele passou para o dele, e foi um show, mas eu vou até levar ele para uma palestra. Então, assim, é muito sério tudo que a gente está vivendo, né? Não é fácil. E as mulheres falavam,
Você sabe que meu filho era hiperativo, só que deu ter ficado. Então, eu acho, Cris, que elas equilibraram agora no fim um pouco mais. Lógico, nós temos que tirar dois tipos de gente, né? Nós, executivas, e as mulheres operárias, que têm uma casa Sim, pequena, que não tem nada para fazer. A gente não pode pôr todo mundo na mesma às peneira, vezes não. um cômodo com 10 10 pessoas, 8 pessoas. Eu nunca pessoas. pus todo mundo, quando é a época das mulheres, dia 8 o pessoal manda eu fazer declaração, eu falo, tá bom, eu vou fazer para duas classes, uma que sai de casa às 4 da manhã, volta meia-noite, ainda tem que fazer trabalho e larga os Exato. filhos sem saber como depois que vai para uma É, escola. Então, assim, e outra é executiva como nós, sim. que podemos pagar, que podemos ter mão de obra, que podemos Eu, pôr na escola. Por isso que o Magazine, há 15 anos, ele criou o Cheque Mãe. Todas as mulheres que têm filho até 11 anos de idade, tudo tem que dar resultado, gente. Ganha um cheque sim, para ajudar a pagar a mãe, a vizinha, a irmã, independente do seu salário. Mas, enquanto isso, nós, mulheres do Brasil, temos que lutar para cada quarteirão muito. desse país ter É. uma escola em período integral. Esse menino hoje falou Uhum. muito bem isso. E Luísa, algumas pessoas comentaram aqui, sim, quem tem filho pequeno está sofrendo mais. A minha filha está aqui assistindo a gente, 15 anos, já mandou aqui umas carinhas lindas para gente. Que, lógico, que ela com 15 anos, ela não dá o trabalho que, por exemplo, uma das pessoas do meu time que também está aqui, a Vanessa, tem um filho de 2 que dá muito mais trabalho, né? Então, isso a gente está tendo que lidar com isso, está gerando um estresse muito grande. Mas E essa um de outro 2 anos, assunto. só um ah, minutinho, gente, eu não estou fazendo propaganda por causa de mim, não. Eu até, a primeira live que eu tive Assiste que a escutar, live, assiste o doutor Geraldo ontem, que vocês vão ficar assim, tanta coisa, tantas dicas que ele deu tanta para a criança que dica. está dormindo. E porque ele falou, as crianças estão sofrendo, Luísa. Mas tem Sim, crianças até que elas não com entendem. depressão e estão sofrendo, tem umas até querendo se suicidar. Me faz Uhum. uma live comigo, e eu entrei nesse projeto com Que ele de cabeça. gracinha, que Não, e gracinha. ele é um amor, ele foi filho, os pais deles trabalharam na lavoura, ele ficou, não tinha, batia o dedo, porque não era alfabetizado. Se você vê o currículo dele, você fica impressionado. E ele É, faz questão de contar e de devolver para a sociedade. eu ia comentar que com isso, ou seja, as pessoas dentro de casa convivendo mais, estão ficando mais tempo, porque antes a pessoa sai de casa cedo, trabalha, volta para casa, vê de vez em quando o marido, 1 horinha, 2 horinhas, 3 horinhas. Hoje essa convivência está levando à violência doméstica, né? A gente tem visto esse número aumentar muito, e eu queria que você contasse um pouquinho quando que te despertou, né? Então, esse tema que a gente já vem trabalhando no grupo também faz bastante tempo, né? O Comitê de Combate à Violência contra a Mulher. Eu queria que você comentasse quando foi esse seu despertar para esse tema, porque muitas vezes eu lembro que o meu despertar para esse tema também foi no grupo. Eu fui assistir a Raquel Preto estava fazendo um evento e convidou várias mulheres para darem depoimentos, que fazem o acolhimento das mulheres. E eu nunca vou esquecer o depoimento de uma delas contando do filho que chegou junto com a mãe e pediu para a mãe para sair de casa, porque a mãe estava apanhando muito, e que esse filho chegou para ela e falou assim: por favor, tia, o que eu quero te pedir é para que eu nunca seja igual ao meu pai. Então, isso me tocou tanto porque eu nunca sofri violência, não conheço nenhuma amiga que já sofreu violência, mas me chamou muita atenção esse encontro no Grupo Mulheres do Brasil e um depoimento de uma das suas executivas que você levou lá para contar para a gente, que também foi tocante, assim, né? Então, conta para a gente um pouco, Luísa. Bom, primeiro, assim, ontem o doutor Geraldo contou que está tendo 38% a mais de divórcio dessa epidemia. Nossa. Então, a gente precisa pedir a Deus todo dia, gente, que a gente tenha muita calma. Eu vivo pondo meu salzinho bento na boca, muita calma, porque qualquer atitude, entender que o inimigo nosso nesse momento é o vírus, não é Uhum. o Não são as isolamento pessoas, né? vertical, não é o vírus, não é isolamento. Esse vírus ele tem uma proporção tão alta que o problema todo é que as pessoas se pegam, você pode não ter e o pulmão vira água. Sem o respirador, a gente não sobrevive quando chega nesse nível. E um respirador fica talvez 30 dias, 20 dias com uma pessoa. Então, se o hospital não estiver preparado, se tem 6 respiradores e todo mundo entra, tem que falar, tá 10 pessoas, qual dos 6 que vão usar? Você que é Uhum. mais importante, você que é mais jovem, por isso que realmente é muito sério. Então, assim,
vamos pedir muita paciência, muita... As pessoas falam, Luiz, eu estou estressada. E eu aprendi no primeiro dia que eu entrei, se eu for querer viver o dia da manhã, a coisa, deixa eu viver intensamente o dia de hoje para ver o que eu posso aprender. Agora eu vou falar um pouquinho da violência. Eu também, como a Cris, devo muito a Raquel. A Raquel me levava nos lugares, o Mulheres do Brasil já fala disso há 5 anos, e eu ia, eu participava, me punha lá na frente, eu via artista falando, eu sabia que a cada 2 horas uma mulher ia morta. Nós temos uma TV Luiz ao vivo, e quando eu vou, quinta-feira agora eu vou, dá bastante ibope, porque eu sei, assim, sou bem querida do povo, e eu nunca levei... Lógico, é queridíssima. Não, eu nunca levei nada de violência para a mulher, e eu levava sempre tudo. Você tem um branco, isso há 5 anos atrás, que as coisas estão longe, que não acontece, até que a gente perdeu uma moça de 37 anos, em plena carreira, gerente do shopping Dom Pedro de Campinas, um shopping maravilhoso. O filho estava no quarto ao lado, de 8 anos, ela morreu acanivetada. O marido pegou o filho de manhã, levou 3 horas para a mãe, falou, estou discutindo a relação. Depois, acho que o pessoal do Magazine percebeu que o folga, que ela não foi, começou a falar, a mãe começou a ficar preocupada, porque não atendia o telefone, a irmã morava perto, e eles invadiram, e ela estava já morta, acho que umas 15 horas. Gente, mexeu muito comigo isso. Mas quando eu falo que eu poder... O povo morre de dó, mas erro para mim faz parte da minha vida, eu sou inacabada. Aí eu falo, Luiz Helena, por que você não falou isso? Você poderia ter evitado, mas tudo bem, eu sou startup. No outro dia, criei uma linha, mulheres, eu já tenho uma linha com a base, eu criei uma linha só de denúncia, juntei com Raquel, com Mulheres do Brasil, com a Avon, com promotoras que já trabalhavam, com a doutora Gabriela, e a gente montou um comitê. E eu fiz uma gravação que eu fiz questão de ir para o YouTube, que o Magazine Luiza estava criando uma linha, porque tinha perdido uma funcionária, e que as coisas eram... E a gente tinha 3 propósitos, esse comitê. Um era furar a nuvem, porque ninguém falava nisso em nenhum canal de TV. Sim. O segundo era criar... daí 6 meses, eu percebi que a empresa está tendo... Roberta, me traz o endereço da apostila. A empresa tendo... As pessoas já sabem, mesmo que elas não denunciem, os maridos já sabem que tem alguém protegendo e custa muito barato. Então, a gente criou um boletim com 5 passos para uma empresa montar isso. E eu lembro, Cris, que eu sou muito do fazer, aí eu convidei 200 presidentes de empresa, a Beth, a doutora Gabriela, a Raquel, para eles irem num café da manhã na Luiza Labs, porque na época todo mundo queria conhecer nosso laboratório digital. Super bonito, super coisa que você parece que você está fora do Brasil. E eu falei, vocês vão ganhar um presentinho. E eu levei a Maria da Penha. Na realidade, o objetivo era, lógico que eu fiz a visita, mas o objetivo é nós entregamos uma apostila, porque o Magazine da IC, e eu envolvi muitos homens nisso. Daí 6 meses, isso foi em agosto, em março, eles criaram, em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, o Magazine Luiza vai meter, e vendeu uma colher por 1,80, que era o preço de Disque Denúncia, em 30 mil colheres foram vendidas, usaram as redes sociais, e toda a renda, não é uma coisa, foram para Patrícia Galvão e para o Instituto Maria da Penha. Esse boletim, a Roberta está pondo aí, 5 passos que você pode montar. É www.magazineluiza.com.br/cartilha mulher. Então, tem os 5 passos. Eu dei o físico, mas tem os 5, e divulgo ele, os 5 passos. E aí, depois, a gente fez muita campanha no outro ano, e os homens, eles ligavam na empresa e falavam, tem uma mulher machucada. Liga para ela, porque ela está falando que foi no ônibus, mas não foi. E agora, Cris, aí eles criaram um aplicativo que não foi agora. Uhum. Aí, quando eles viram agora que esse nosso caiu muito, porque ela não tinha quem avisasse que ela estava roxa. Aí eles retomaram o aplicativo, e o aplicativo viralizou, que todo mundo me pergunta. Aí veio um pessoal falar, vocês estão só fazendo propaganda, porque cai no 180. Não, gente, não preocupa não. É para melhorar, nós estamos startup, então já está caindo no coisa, já estamos fazendo parceria, mas o mais importante é que ele viralizou.
e que realmente todo mundo me pergunta disso. Eu estou em qualquer grupo de empresários, de não empresário, eles perguntam isso. Então, assim, é muito sério, minha gente. O Não que eu achei importa que é muito... sensacional foi que você, de novo, levantou uma bandeira que acontece sempre há muitos anos, a gente vê isso acontecer, mas que era como se fosse algo proibido de se falar nas empresas, né, Luísa? A gente não Não, fala sobre violência não, Maria doméstica, Cris, eu vou te né? falar uma coisa. Um ano depois que eu tinha lançado isso, eu moro ali nos Jardins, e eu fui num restaurante bem famoso ali. E normalmente é interessante quando os homens me pedem para tirar foto comigo, ele fala, posso tirar uma foto com você? Lógico, a minha mãe te adora. Eu já escuto isso, até brinco com eles. E veio aquele que fica na porta, tipo segurança, né, dos restaurantes, e falou, isso um ano depois, Dona Luísa, eu posso tirar uma foto com a senhora? Eu falei, lógico, eu ainda pensei assim, agora mesmo, falou, eu vou mandar para minha mãe. Ele falou, sabe por que eu estou tirando? Porque eu estou admirando muito a senhora fazer um trabalho de violência para a mulher. Um homem Olha. negro, e que, então assim, um ano, não é agora não que a coisa estourou. Então, assim, eu até assustei, Cris, porque é a última coisa que eu esperava, porque na época era tão velada, né? Falou, eu quero tirar uma... Eu estava até com as minhas sobrinhas, era noivado dela, eu não pude ter ido, e levei ela e o noivo para almoçar num restaurante melhorzinho ali, e ela escutou, ela falou, tia, eu falei, não, eu estou assustada, eu estou assustada. E, Luísa, qual você acha que são as características principais que você tem para ser essa líder tão transformadora? Ai, assim, Eu o sei que você não pessoal... gosta de falar de você, Não, mas não é isso, é fale, porque fale, não é que eu não fale. goste. Eu sou muito pouco teórica de mim mesma. Agora começaram a me falar muito de dinheiro. Esse dia eu falei para minha filha, eu estou passando um aperto, eu não sei nem responder, porque o dinheiro para mim é uma consequência, ele não é que ele não é, eu ponho ele no dia que vale. Eu nunca trabalhei, eu quero fazer isso, não, mas eu também tinha que ganhar, porque senão não adiantava nada. Mas, ô Cris, eu acho que é meu espírito de me reinventar todos os dias, de me motivar todos os dias. E quando você começa, é isso que eu queria falar, nesse momento, nas entrelinhas, tem uma coisa muito séria, que é aumentar o nível de consciência do poder do coletivo. E quando você aumenta o nível de consciência, você começa a fazer. Quando você começa a fazer, você gosta e isso passa a incorporar. E aí, eu estou citando muito meu amigo Gilberto de Menstrai, porque agora eu ia ligar para ele e falar, Gilberto, como é que eu lido com esse dinheiro mesmo? Me explica uma teoria para me explicar para o povo, porque eu sou muito ruim de explicar as coisas. E aí, então, ele ia me dar. Ele disse, você é globus branco. O que é isso? O glóbulos branco é que atrai, é que faz o movimento do corpo. Então, segundo o Gilberto de Menstrai, eu sou glóbulos branco. Então, eu sou glóbulos branco. E, assim, realmente, quando você começa a fazer essa cultura da doação, e isso que você começou, essa generosidade, como você usou a expressão, a generosidade, essa capacidade de servir atualmente, não vai morrer, porque as pessoas estão se sentindo bem. Elas estão sabendo que você, quando faz para o outro, você aumenta o que você faz para você. Vocês podem Sim. escrever isso, acho que é por isso. Eu vou fazendo, aí ele fala, a sorte só aparece para quem está em movimento, eu vivo em movimento, de repente tudo dá certo. Eu também transformo o que não dá em aprendizado. Eu tive perdas, eu perdi marido cedo, eu perdi mãe cedo, mas eu transformo as perdas em aprendizado, sofro, vivo luto, depois eu transformo em aprendizado. Eu sou do bem, o que será que eu preciso tirar dessa lição? Eu me acho muito do bem. Então, até as coisas que me acontecem do mal, o que eu faço, eu procuro tirar a Você lição. aprende. Quais os sinais que eu recebi para que aquilo lá não fosse. Tem uma pesquisa da McKinsey em que ela fala que ela realizou com mais de 9 mil colaboradores pelo mundo, líderes, né? E ela fala que existem 5 características da liderança feminina e que eu falo que você tem todas, né? Um é o desenvolvimento de pessoas, né? Então eu vejo quanto você está preocupada com o desenvolvimento de todo mundo e quando você fala do Magazine, conta as histórias e no Grupo Mulheres do Brasil, inspiração, porque você é assim você é uma inspiração, Luísa, para todas as pessoas. Assim, as pessoas têm esse negócio de, olha, a Luísa, e aí você começa a conviver com ela e vê que ela é um ser humano, como muitas pessoas colocaram aqui, admirável, simples, humana. Então você tem uma Deixa eu te dar uma humanidade muito explicação que foi grande. a Maria do nosso grupo, que eu sou ruim de me explicar. Uma vez ela nunca me conhecia, nós somos por esse sertão junto.
E ela é muito assim, ela falou para mim, Luísa, quando eu comecei a andar com você, eu vou com a Luísa, eu, eu liguei a pessoa jurídica, por isso que agora eu tô... Mas eu vi a pessoa física normal. Aí eu falo assim, tá me tratando como pessoa jurídica. Então ela me ajudou até, porque para mim é tão normal eu ser assim. E a Maria falou, eu fui falando a pessoa jurídica, a Luísa. Eu nem sabia que eu tinha essa imagem de pessoa jurídica, né? Eu sabia que tinha alguma coisa. E aí a Maria me ajudou muito, que na volta ela falou, nossa, e hoje a gente é super amiga. Ela me manda, eu tô com saudade. Mas as pessoas que me explicam me ajudam. Então, isso que você está falando, a pessoa jurídica, né? A Luísa. Quando chega perto, eu Não, e sou te muito coloca, né? física. É, E acha assim, nossa, a Luísa, e aquele negócio tem muito dentro das corporações, né, de endeusar quem está na alta liderança das empresas, né? E você é uma referência, tá? E ganhou milhares de prêmios como liderança feminina. Então as pessoas têm um pouco de medo, né? E não, é uma pessoa extremamente humana, maravilhosa. Eu me sinto super acolhida no Grupo Mulheres do Brasil. E aí eu queria que você falasse um pouquinho, Luísa, sobre. A gente já está acabando, faltam 10 minutinhos, mas rapidinho eu queria que você falasse da importância também da gente ter mais mulheres em conselhos de administração, não, porque eu acho que né, a gente está aí eu tenho, 7,8% só, né? eu tenho trabalhado muito, gente, assim. Eu até fui criada com mulheres empreendedoras, minha mãe me incentivava muito. Eu vinha sentir, esse dia eu falei com essa menina de 27 anos, eu vim sentir mesmo, mas porque também se os outros me tratavam mal, eu não ligava, daí um pouquinho eu entrava, falava, ó, até hoje eu falo, com meio dos homens, eu vou falar umas coisas, você não vai me escutar, não, porque é bem feminina. Mas, olha, presta atenção no que eu estou falando. Eu estou intuindo, eu chorava, eu nunca queria largar de ser feminina. Mas, assim, existe um machismo arraigado muito grande ainda. E que hoje as pessoas que estão mais evoluídas, eu falo, cuidado com esse machismo. Porque é arraigado, Cris, é uma coisa muito séria. E como diz meu amigo, o mundo sabe está em gestação. É muito importante, agora, como é muito importante para nós a valorização masculina. Eu consigo trafegar bem, porque eu não entro na onda, eu não surfo na onda masculina. Eu surfo na onda feminina. Em qualquer lugar que está, eu falo, gente, eu respeito a onda masculina. Muitas vezes eu falava com o Marcelo Silva, isso não é comigo, isso aí é com você, você dá mais conta. Outra hora eu falava assim, gente, eu estou intuindo. Todo mundo ficava assim, porque eu sou Eu bem adoro, ela convincente. faz isso sempre, Eu sou bem né? convincente, mas assim, ficava hoje, esses dias o conselho votou uma coisa, o conselho só eu sou da família, 7 pessoas, 6 votaram a favor, eu votei contra, e quando eu voto contra, eu não tenho ninguém para... Se eu não quiser, eu nem ponho na pauta. Mas Uhum. se eu acho que tem que votar, tem que votar. Ok, não se fala mais nisso, tá ok. E pronto, esqueci. Se eu tivesse bola de cristal, eu ia ganhar muito, muito mais do que eu ganho até. Todo mundo saiu atrás de mim, Cris, até os conselheiros. O que aconteceu que você não estava querendo? De repente, meu filho, que era presidente, falou, você não quer atender aquele pessoal? Por que eu vou atender? Já foi aprovado para vocês estudarem o assunto. Não esquece. Mas eles não fizeram. Por Então, causa da assim, sua intuição. o que eu quero falar, e eu realmente nem estava lembrando mais desse negócio, porque faz parte da empresa isso. Então, assim, hoje, quando eu falo que está intuindo, que eu estou intuindo, todo mundo para. Mas era uma conquista também. Então, Mas eu assim, esqueci de falar essa realmente, qualidade que a gente é. tem 7, eu sou a favor de cotas. Eu vou Uhum. contar quando é que eu fui, não sei, acho que a Cristina nem sabe disso. Quando é que eu fui fazer de cotas? O Magazine Luiza já era 10 anos entre as melhores empresas para se trabalhar. Quando saiu cotas para deficiente, eu fiquei com uma vergonha. Como é que eu, sendo empresa para se trabalhar, nunca olhei para o deficiente? Aí o Marcelo Silva era o nosso CEO, pegou isso para valer, nós tivemos cotas para... Gente, hoje nós temos 1.000 e tantas pessoas, não precisa ter cota mais. Naquele momento eu entendi que cota era um processo transitório para acertar uma desigualdade. E aí vem cotas em conselho. Hoje nós temos 7% de mulheres em conselho. Se você tiver as filhas de dona e a dona, cai para 4%. É. Vai levar 120 anos para ter 20. Nós estamos lá com cota lá em São Paulo. Coisa aí eu falo para os meus amigos homens, nem as bisnetas de vocês já têm conselho. Só se Nem as as for filhas, dona. ninguém. Não, eu falei, não vai dar tempo, não. Porque as Uhum. filhas ainda pode ser que eles colocam. Não, filhas não vai ter. Agora, se for dona, ainda corre o risco de estar. Porque é Ainda um assim, é. encargo. Mas se não for dono, não vai estar. Então, assim, a gente quer 20, 30% só, gente. A gente quer continuar tendo os homens.
mas não lembra, é crença limitante. Graças a Deus, a Goldman Sachs agora colocou que ele só vai abrir IPO na Europa e nos Estados Unidos se tiver uma mulher em Se tiver conselho. uma mulher, Pergunta para a isso. Fernanda, para a Denise, o que o pessoal está procurando melhor. Porque um tal não acha, eu falo, não acha, vocês não procuram. Passa para a mulher Lá do no Brasil. Grupo Mulheres do Olha, Brasil, a gente recomenda, tem procura. várias, né, Então, eu Luísa, sou que muito a favor podem de fazer cota para parte. negros, eu sou muito a favor de cotas para as pessoas pobres que não tiveram condição de estudar. O Enem é uma oportunidade e tem que ser. Não dá. Mas é o que eu falo para todo mundo, escutem bem a Luísa, cota é um processo transitório para equiparar uma desigualdade, ou seja, tem começo, meio e fim. E quando a gente vai ver, por exemplo, países como Islândia, Finlândia, sim, tem cota também em conselho para mulheres. E Não, por exemplo, gente, Islândia já chegou, já tirou. E cresceu os PIBs. Quando a mulher está Isso. no conselho, porque essa força que junta. A mulher hoje decide quase tudo. A mulher operária, então, gente, ela é ministra da economia na casa. Então, assim, mas ninguém. Olha, gente, tem que estar. Eu luto muito. Tem hora que eu falo isso, não é. Meu marido, eu falava, não é comigo. Você entra porque eu não dou conta. Eu falo, porque 3 filhos adolescentes, em 3 anos e meio, trabalhando do jeito que eu trabalhava, não é só pelo trabalho, é a força, as duas forças. Mas eu digo para o homem, ainda nós temos muita conquista. Nós temos uma mulher ganhar menos pelo simples fato de ela ser mulher. Então, é um Isso não tem absurdo. cabimento. Não tem cabimento. A cada 1 hora ela ser morta, não tem cabimento. Nós não podemos deixar isso. Agora, não é ser contra. Nós não somos contra os homens, nós somos a favor das mulheres. O que é feminismo? É a igualdade entre homem e mulher. Levou feminismo é isso. Eu falo para os meus amigos, como é que você tem filha, você não pode querer ser igualdade que ela ganha entre a homens? mesma coisa, né? Não, que ela chegue no seja mesmo igual, cargo. que os direitos sejam igual. Mas eu brinco que eu tenho 2 netas e 6 netos. 6 netos, mas 2 são netos. Uma fez 13 anos semana passada e uma tem 5. A de 13 anos ainda está me acompanhando, vai entender. A de 5 anos, se Deus quiser, vai falar assim, eu não entendia nada minha avó ficar lutando para essas mulheres. Porque vai ser tão normal. Eu estou dizendo, não, eu estou falando assim, a de 5, porque vai ser... A de 13 eu acho que está me acompanhando, apesar que ela não sente tanto mais, porque a cabeça deles é diferente. Então, assim... É igualdade que a gente está lutando, é união, mas a gente ainda está muito defasado. Muito. Eu falo para eles, é muito defasado, gente. Então, e a gente precisa sim dos homens junto com a gente, né? Eu falo Nossa. que a Luísa, os nossos maridos, como a gente está sempre trabalhando lá no Grupo Mulheres do Brasil, eu falo para a Luísa que a gente vai ter que ter os homens do Brasil, né? Grupo a gente Homens agora do lançou Brasil jovens também. e a gente vai lançar os homens do lançar, Brasil digital. Porque a gente todo mundo precisa quer ter fazer muita parte. gente junto para mudar esse país, gente. Esse país país vai ser mudado pela sociedade civil organizada. Por isso, entrem no Grupo das Mulheres do Brasil. Se você não puder, mas entra lá, só de você ver, de você pegar o grupo mulheresbrasil.org.br. Nós estamos precisando de força, pelo menos de simpatizantes que queiram mudar o Brasil. Aí, com consequência, você pode virar até uma apaixonada como a Cris, que não sai de lá e que monta grupo, que está junto. É isso, gente. Estamos chegando ao fim da nossa live. Queria agradecer. Você é inspiradora. Eu adoro a sua intuição. Quanto a gente precisa usar a nossa intuição, né, Luísa? Você realmente eu sou fã, eu já era, depois de conviver, fiquei mais fã ainda, porque realmente é uma liderança que faz toda a diferença. Eu queria, antes só de passar um minutinho para a Luísa, dizer que na semana que vem a gente tem a live sobre quebras de estereótipos e eu também vou criar toda terça-feira agora, a CKZ vai ter uma live com a Luane Faustini, que é uma mulher negra, que é da CKZ Diversidade, e ela vai convidar toda terça-feira uma mulher ou um homem negro para contar suas histórias aqui junto com a gente. Então, Luísa, queria que você deixasse sua última mensagem. Olha, gente, Cris, parabéns pela sua luta. Eu conheço ela há muito tempo. Mas vamos lá, gente. Se vocês estiverem depressiva, começa a fazer alguma coisa. Vai passar. Entra para o grupo. Entra para o grupo de mulheres do Brasil. Vai passar. Eu estou divulgando 3 coisas. A ministra Carmen, que foi falar de democracia, que está no Grupo Mulheres do Brasil, não perca. Sobre saúde, eu queria que todas as brasileiras que estão no Grupo Mulheres do Brasil, nós temos 45 minutos falando o que é o SUS e essa live que eu fiz com o Geraldo, doutor Geraldo, que está no meu Instagram, Luiz Helena Trajano. Não perca, minha gente. Assim, eu não fico te fazendo propaganda, mas essas 3 coisas vão acalmar muito vocês, vão dar um rumo e a gente é feliz. Pior é quem está
nessa tempestade, sem colete, nadando e passando fome. Exatamente. Vamos ajudar e vamos nos envolver. Cris, beijo, te amo. Obrigada, querida, também bem. te amo. Obrigada. Um beijo Tudo de bom pra enorme. Tchau, vocês. tchau, Obrigada, gente. Pessoal, tchau. obrigada, viu? Até quinta-feira que vem. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, querida, obrigada.